Ainda estava amanhecendo no Vale do Itajaí quando um grupo de homens armados avançou sobre um acampamento do povo Laclanô-Xoclen, perto de Aquidabã, no atual município de Apiúna, em Santa Catarina. Naquele dia 4 de abril de 1904, os invasores aproveitaram que os indígenas estavam acordando para realizar um massacre. De acordo com uma publicação da época chamada Jornal Novidades, editado em Itajaí, mais de 240 pessoas foram assassinadas a tiros e golpes de facão, e os corpos delas foram deixados na mata. Décadas depois, o povo Laclanô-Xoclen está hoje no centro do debate sobre o marco temporal das terras indígenas. Sem dúvida, um dos assuntos mais importantes para o futuro do Brasil. Vamos resgatar essa história. Na semana passada, o Senado Federal aprovou a proposta de emenda constitucional do marco temporal, que agora vai tramitar na Câmara dos Deputados. A PEC determina que só podem ser demarcadas como terras indígenas as áreas do país que eram ocupadas por povos originários em 1988, quando a promulgação da Constituição garantiu a esses povos o direito sobre suas terras tradicionais. Também na semana passada, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar ações referentes à Lei do Marco Temporal, aprovada em 2023 pelo Congresso. O próprio STF já tinha, no mesmo ano de 2023, considerado inconstitucional a tese do Marco Temporal. Mas aí o Parlamento aprovou o projeto de lei no sentido contrário e agora tenta alterar o texto da própria Constituição com a PEC. Segundo ambientalistas, isso pode tirar a proteção de milhões de hectares de florestas no Brasil, abrindo caminho para muito mais desmatamento e colocando em risco dezenas de povos indígenas. O Vale do Itajaí está a mais de 1.500 quilômetros de Brasília, mas uma disputa entre o povo Xoclen e o governo catarinense está no cerne dessa discussão toda. Na escola, a gente aprende que a colonização do sul do Brasil começou com a chegada em massa dos europeus no século XIX. As heranças culturais dessa imigração são incontestáveis, mas muito pouco se fala sobre as populações que já viviam na região e que foram massacradas para dar lugar a esse projeto de Brasil. Estudos arqueológicos sugerem que os povos indígenas ocupam o sul do país há cerca de 4.000 anos. No século XIX, a chegada dos europeus deu início a uma série de conflitos. O livro A Dramática Experiência Xoclen, do antropólogo Silvio Coelho dos Santos, reproduz correspondências entre autoridades catarinenses, dialogando sobre a necessidade de combater os chamados silvícolas, que não aceitavam passivamente a colonização. Nessas correspondências, há relatos de ataques em fazendas realizados pelos indígenas, que eram chamados pelos colonos de bugres, um termo racista usado para classificar indivíduos não cristãos. Para combater os indígenas, os colonos contratavam assassinos chamados de bugreiros, que eram mercenários especializados em matar os nativos e cortar as orelhas deles como prova do número de vítimas. Muitas vezes, mulheres e crianças eram capturadas para trabalhar como escravizadas nas fazendas, mas o jornal Novidades descreveu o massacre de 4 de abril de 1904, destacando que nem mulheres e crianças foram poupadas. Em 1914, os Xoclen buscaram selar a paz com o homem branco por meio do Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, um órgão que não existe mais. Registros da época dão conta de que o governo catarinense reconheceu uma reserva de 37.000 hectares de terra para os Laclanô-Xoclen, mas essa área foi invadida e reduzida várias vezes pelo próprio poder público até chegar a 14.000 hectares. Nos anos 1990, um grupo de pesquisa reconheceu que o povo tinha direito aos 37.000 hectares. Em 2003, o governo federal demarcou a terra com esse tamanho, mas a reserva não chegou a ser homologada. Em 2009, o governo catarinense moveu uma ação judicial com base na tese do marco temporal, alegando que os Xoclen não tinham direito aos 23.000 hectares a mais, porque não estavam nessa área em 1988. Em 2023, a Corte julgou a favor do Xoclen, decidindo que a tese do marco temporal era inconstitucional e, portanto, não podia ser aplicada em nenhuma disputa envolvendo terras indígenas. Mas aí o Congresso aprovou a lei contrariando a decisão e agora tenta emplacar a proposta para alterar a Constituição e encerrar a discussão, o que pode afetar dezenas de terras indígenas no país todo. Afinal, assim como o Xoclen, vários outros povos originários do Brasil não estavam nas suas terras tradicionais em 1988, quando a Constituição foi promulgada, porque tinham sido expulsos ou porque tinham fugido para não serem dizimados pelo avanço da suposta civilização.